Como a mente funciona? A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei se aplica de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis, logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única. A mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheira na vida. Toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando os processos independentes de controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos destrutivos e continuam a agir desse modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se os seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Se você, conscientemente, aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente o aceitará como verdadeira
e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita qualquer sugestão, por mais falsa que seja. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em um estado hipnótico que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando. A outro que ele é uma estátua de mármore. E ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de 0. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente que não digam a respeito à sugestão hipnótica. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, raciocinadora, e a subconsciente, impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem a alma de alegria. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meio de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora dos seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimento por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é um das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criados pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é, frequentemente, denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarevidência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo, viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre a mente objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos.
Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio das crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgência que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhes pensamentos construtivos, harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde, criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa e una com a mente divina passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes. Não raciocina nem pensa por si mesmo. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: "Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que eu ajude a ir até o seu camarote?" A passageira empalidece. A sugestão dada sobre o enjoo no mar liga-se aos seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que, em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: "Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideias sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo do enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada, com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, ministrei palestras regulares no London Truth Forum, em Caxton Hall,
que eu havia fundado em um bom tempo antes. A doutora Evelyn Flett, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide multilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a doutora Flett, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro que estavam chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo o cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janete era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão: medo do fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesmo: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Nunca vou conseguir o papel. Eles não vão gostar de mim. E vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essa autossugestão negativa como se fosse um pedido. E passou a dar-lhe realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma da autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia, trancava-se em um quarto silencioso. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente, com confiança essa afirmação, de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de se deitar. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco.